Muitos de nós aprendemos que precisamos fazer sacrifício para sermos aceitos. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes eu já não fiz isso? De fazer sacrifício, vou fazer um jejum para Deus me fazer tal coisa, vou fazer isso como fosse uma barganha. Às vezes, lá no íntimo nosso, a gente quer buscar o Senhor, a gente quer conhecer o Senhor, mas a gente é instruído desde pequenininho. Se eu não fizer algo que agrade a Deus, Ele vai me punir. E que eu tenho que fazer sacrifícios, porque se eu não fizer sacrifícios, Deus não vai se agradar de mim. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Muitos anos. Oferecendo sacrifício, como diz a Bíblia, sacrifício de tolo. E você oferece sacrifício, mas o seu coração está distante do Senhor. Às vezes nós nos debruçamos sobre um jejum, sobre alguma situação. Não, eu vou tirar, começo do ano vai começar, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu tomo aquilo como uma obrigação. E não por prazer, por deleite, por querer conhecer a Cristo, por querer conhecer o Senhor. Então muitos de nós fomos ensinados dessa forma, que para sermos aceitos para Deus, nós precisávamos fazer sacrifício. O que não é verdade. Pois o que nos torna aceitáveis diante de Deus é o sacrifício de Jesus. É isso que nos torna aceitáveis. Não é o que nós fazemos. Não é pelo fato de virmos a celebração. Obrigado, meu bem. Que isso me faz ser aceito. Então quer dizer que eu não preciso vir para a igreja também? Não, irmão, não pula o cordinho, né? Não vai do 8 para 80. Isso daqui é onde nós somos moldados. É no corpo, é no convívio, é na comunhão, é estar junto, que faz as coisas serem transformadas e mudadas dentro de nós. A gente vai caminhando com os irmãos, compartilhando as nossas fraquezas e nossas dores. A igreja, ela tem que ser um local onde nós podemos abrir por completo nosso coração. Mas nós achamos e confundimos isso. Mesmo nós não precisando fazer sacrifícios para sermos aceitos por Deus, a Bíblia nos fala que Deus tem alegria em sacrifícios dignos. Tanto que Romanos vai falar sobre isso. Por que eu usei Romanos como texto base? Para ninguém falar que isso é só no Velho Testamento. Que eu vou citar sobre um pouco do Velho. Não, isso é Velho Testamento, não precisamos fazer nada hoje não. Não precisamos fazer, eu conversava com o Diego essa semana sobre isso. A graça me salvou. Sim, a graça te salvou, mas o discipulado vai te custar a vida inteira. Mesmo. Vai te custar a vida inteira. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para você seguir a Cristo. Não tem como. É impossível. É impossível. Por isso o convívio no corpo é importante. Porque você vai vindo de pouquinho, e aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando no seu interior. E quando você menos espera, aquilo que você achava que não tinha mais condição de abandonar, aquele pecado, você já começa a abandonar. Amém. Porque Deus ordena a sua bênção no corpo. Quando nós estamos juntos, abrindo nosso coração, compartilhando, vendo a vida do irmão, você fala, o irmão tem a mesma dificuldade que eu, que talvez você está achando que a sua vida está um caos. Aí você senta com o irmão e você fala assim, estou bem e não estou sabendo, né? Estou passando maravilhosamente bem e não estou sabendo. Então aqui nós vamos aprendendo. Quando nós lemos no Antigo Testamento, Deus deu instruções bem detalhadas para o povo de como o povo deveria fazer as suas ofertas. Quem aqui gosta de ler o livro de Levítico? Olha lá. Eu amo. São poucas as pessoas, não entendo nada. Porque se você ler o Velho Testamento sem olhar para Jesus, você não vai entender nada. O Antigo Testamento está apontando para Jesus. E ele vai sempre nos mostrar tudo. Ele é uma tipologia do que viria a acontecer. Então, quando nós vamos para o Velho Testamento, Deus deu instruções detalhadas de como o seu povo deveria dar suas ofertas. E ele ainda diz o seguinte: declarou que isso traria um aroma agradável a Deus.
que as nossas ofertas, os sacrifícios que eram feitos, era um aroma agradável ao Senhor. Quem quiser, abra comigo, quem puder, Levítico, capítulo 1, versículo 13. Existem alguns livros na Bíblia que todo mundo tem medo de ler, porque acha que não entende, e aí por não entender, larga de mão. Levítico capítulo 1, e o outro é Apocalipse. Ou tem medo do Apocalipse, tem medo. Não adianta ter medo, o Apocalipse é o livro da esperança, daquele que nós vamos encontrar com o Salvador e Redentor da nossa vida. Ele vai vir nos buscar, Ele está à porta. E ao redor do mundo o que mais se ouve é: Ele está à porta, Ele está chegando, Jesus está voltando. Olha para o mundo, olha o que está acontecendo na Síria agora. Nós estávamos vendo hoje cedo, um avião foi abatido. Estão suspeitando que o Bashar al-Assad estava fugindo desse avião, e o avião foi derrubado. Olha o que está acontecendo no mundo. Jesus está à porta. Nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, fome, miséria, peste, pandemia, endemia. Nós estamos aí. O amor se esfriando, mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Isso não tem que trazer medo nem pavor para nós. Levítico capítulo 1, versículo 13 ao 17, diz assim: porém, capítulo 1, versículo 10, se a oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabrito para o holocausto, trará um macho sem defeito, matará o animal ao altar para o lado norte diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote oferecerá tudo isso, e queimará sobre o altar. É holocausto, é oferta queimada, é aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for de holocausto de aves, trará a sua oferta rolinhas e pombinhos. O sacerdote trará sobre o altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo das suas penas, tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. E então abrirá a ave puxando pelas asas, mas sem separá-las em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, e em cima da lenha que está o fogo é holocausto, oferta agradável, oferta queimada, aroma agradável ao Senhor. Amém? Começo do livro de Levítico, nós vamos falar, vai ser falado sobre 5 ofertas, as 5 principais ofertas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que esse não é o nosso objetivo. Mas procure conhecer e estudar. É importante, porque cada uma dessas ofertas, Jesus cumpriu cada uma delas, sem nem pôr e nem tirar. E por que eu falei sobre esse texto? Porque quando lemos o livro de Levítico e as demais passagens pela Bíblia que nos fala a respeito de ofertas, o que nós podemos observar é que quando os israelitas davam as ofertas ao Senhor, quando os israelitas davam a oferta ao Senhor, essa oferta não pertencia mais a eles. Essa oferta, a partir daquele momento, pertencia inteiramente ao Senhor. Então chegava com a oferta ali, um novilho, uma ave, oferecia ao Senhor, não poderia voltar lá e requerer: ei, eu dei errado, tem como você devolver para mim? Não, você deu uma vez, ela é do Senhor e ela não volta atrás. Deus iria aceitar somente o melhor da oferta, o melhor que o povo oferecesse. Tanto que a oferta não poderia ser de qualquer forma. Não poderia ser um animal doente, não poderia ser um animal que tivesse algum problema, não poderia ser um animal que tivesse com algum pelo caindo. Ele tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, sem nenhuma perna quebrada, sem nenhum osso quebrado, sem nada. Ele tinha que ser perfeito, porque o Senhor aceita aquilo que nós oferecemos de melhor para Ele. E isso vem desde a velha aliança. Seria uma afronta ao Todo-Poderoso, seria uma afronta a Deus, se o povo oferecesse animais com defeito ou qualquer imperfeição. Uma orelha rasgada não servia para ser oferecido.
Porque tinha que ser perfeito. Totalmente perfeito ao Senhor. O próprio Deus cumpriu tudo isso. Por isso que eu falo, não leia o Velho Testamento sem ter como pano principal Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Amém. Tudo começa nele e tudo vai terminar nele. Então leia e você vai perceber que em cada detalhe Jesus está presente. O próprio Deus cumpriu todo o seu padrão para o sacrifício, quando Ele ofereceu o seu próprio Filho, um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem nenhum pecado, sem nenhum osso quebrado. Tanto é que Ele foi traspassado, nenhum osso quebrou de Jesus, porque Ele tinha que ser um sacrifício perfeito. Os pregos que foram colocados não atingiu nenhum osso. O próprio Deus cumpriu perfeitamente o princípio que Ele mesmo estabeleceu, de ter perfeição na oferta em que vamos fazer. Davi mesmo fala, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Somente a morte de Jesus era uma oferta digna, o suficiente para expiar o pecado da humanidade. Somente a oferta que Jesus fez é capaz de perdoar os nossos pecados. Nada mais. Aquilo que nós fazemos, os nossos sacrifícios, de andar de joelho, de fazer não sei o que lá, de carregar uma cruz nas costas, nada disso tem valor algum para a salvação, porque para a salvação, Jesus já fez toda a obra. Toda a obra. E isso é conflitante demais para nós, seu Lucas, porque eu quero ter uma parte, falar que eu fiz alguma coisa. Só que não. O que eu preciso fazer para aceitar, para caminhar com Jesus? Crer nele como Senhor, Salvador da sua vida. Entregue o seu caminho a Ele, confia nele, se dedique à palavra e Ele vai mudar a sua história. Amém. Agora, Deus nos pede para entregarmos as nossas próprias vidas. Você achou que Jesus fez tudo, né? Para a salvação Ele fez tudo. Mas eu preciso entregar toda a minha vida sobre o altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu não posso me entregar parcialmente. Da mesma forma que no Antigo Testamento, nosso sacrifício, uma vez entregue, não pode ser retomado. Nós pertencemos totalmente a Ele. Por isso eu bato e falo sempre a mesma coisa. O fulano, o meu filho está desviado, está fora da igreja, meu sei lá está fora. Meu irmão, aquele que provou de Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Ele vai voltar, porque ele entregou-se ao Senhor. E um dia, mais cedo ou mais tarde, numa dessas esquinas da vida, Deus vai pegar ele. Porque é seu, é dele, nós somos dele. A partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, ela não te pertence mais. E enquanto nós tentamos viver a nossa vida pela nossa força, nós vamos bater cabeça. Enquanto nós ficarmos pela força do nosso braço, não estou falando que nós temos que deitar em berço esplêndido, esperar a coisa cair do céu, não vou trabalhar mais porque Jesus vai fazer tudo. Não, meu irmão, aquele que não trabalha não coma. O apóstolo Paulo falou, não trabalha? Não coma, fica sem comer. Não podemos fazer sacrifício parcial das nossas vidas. Nossa oferta precisa ser de todo o coração. Você é cristão? Você crê em Jesus? Você é um cristão? Então a sua vida não é mais sua. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Por isso eu falo, e todas as vezes que nós tentarmos ter domínio, nós vamos quebrar a cabeça. Porque nós somos um filho, muitas das vezes rebelde, que o pai diz, vai por aqui. Hoje que tem o caminho da vida e o caminho da morte. Rapaz,
Escolhe, pois, o caminho da vida. Mas a gente é teimoso. A gente quer o caminho mais fácil, o mais tranquilo. Nesse caminho está muito apertado, vou passar por aí não. A gente sempre procura caminhos, meios. Mas o Senhor tem a sua vida por inteiro. Quarta-feira que vem, eu fico imaginando quando eu for vô. Porque eu sou babão dos meus filhos. Quarta-feira que vem, Danielzão está chegando. Graças a Deus. Por um breve período de tempo, mas pelo menos vai vir. E é interessante conversar com ele e ver o desprendimento. Pai, minha vida não é mais minha. Eu não tenho mais o governo, eu vou para onde Deus quer que eu vá. Aí eu brinco com ele assim, mas tu tem que voltar para Palmas. Eu ainda sou teu pai e sou pastor dessa igreja, eu mando tu voltar para Palmas. Aí ele se acaba de rir, eu falei, não meu filho, Deus tem o governo da sua vida. Eu falo brincando com você, Deus vai dirigir os seus passos. Deus vai conduzir você. Nós criamos filhos, muitas das vezes, para ser os melhores profissionais. E temos que ensinar eles a ser os melhores profissionais. Ser o melhor na sua área. Mas deixa eu te falar, pai, nós educamos nossos filhos para serem para Deus. O melhor para o Senhor. Dedicamos eles ao Senhor. Totalmente. Ao invés de morrer, como era o sacrifício no Velho Testamento, Deus nos pede para vivermos como um sacrifício vivo. Andando pela rua como um sacrifício vivo. Na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, uma vida que sacrifica constantemente ao Senhor, que se dedica ao Senhor, que se entrega ao Senhor, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nas coisas de casa, no dia a dia, no trânsito. Aí você pulou o corguinho, pastor. Todos os dias nós vamos oferecer a nossa vida a Ele para o seu serviço. Não servimos a Deus em nosso tempo extra. Nós não servimos a Deus com o tempo que sobra. Nós não servimos a Deus com o tempo que está sobrando. Sobrou um tempinho aqui, eu vou lá fazer alguma coisa. Se der, eu venho ajudar aqui hoje à tarde. Se sobrar um tempo hoje à tarde, eu venho aqui para ajudar. Não, nós damos o nosso tempo por inteiro. Ele precisa ser a primazia da nossa vida. Ele precisa ter o primeiro lugar. Ele precisa ter o local de primazia, aquele que tem o centro de todas as coisas. Tudo tem que girar nele, através dele, por meio dele, porque ele é o dono de todas as coisas. Amém? Amém. A maneira como nós vivemos para Cristo é a nossa oferta a Ele. Então, todo o nosso tempo, eu vou servir Ele não com o meu tempo extra, e eu vou servir não com os recursos que sobram. Eu gosto de falar. Um dia na Ruth falou comigo assim, que dela? Ela falou comigo assim, pai, está precisando fazer tal coisa, preciso comprar tal coisa. Eu virei e falei assim, rapaz, no ministério a gente tira dinheiro do bolso para fazer. Então, pode tirar dinheiro do seu bolso para fazer. O que você precisa comprar? Eu falei, pai, eu não tenho dinheiro. Eu falei, então seu pai tem que tirar do bolso para fazer. Porque nós falamos que nós pagamos para trabalhar. Tem momento que você vai, peraí, vamos tirar agora do bolso aqui e vamos fazer. Rapaz, tem que esperar. Não, moço, tira do bolso e faz. Depois, se tiver, nós vamos fazendo ao Senhor. É o que nós temos. Devemos persistir insistentemente, perseguir insistentemente na santidade, para que a nossa oferta ao Senhor seja impecável e aceitável a Ele. Nós não podemos viver de qualquer forma. E eu termino, porque hoje é um dia para nós especial, eu termino essa palavra com 3 textos bíblicos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Viver de maneira digna. Viver como fomos chamados para viver. Não de qualquer maneira. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo,
Para quê? Para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vivam de maneira digna do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Nós, como cristãos, nossa vida é uma vida de entrega, de abnegação, de rendição, de completa rendição ao Senhor. Essa é a nossa vida. Quando nós vemos lá atrás as ofertas pacíficas, ofertas do holocausto que era feito para entregar ao Senhor o seu melhor. Hoje nós não precisamos oferecer ovelha, não precisamos oferecer boi, não precisamos oferecer pombinha, nem passarinho, nem nada. Ah, crime ambiental, hein? Nós não precisamos fazer nada disso, porque Jesus já fez o sacrifício que nos faz perfeitos, justos e santos. Amém. Mas nós precisamos dedicar a nossa vida a Ele, santificar, sacrificar continuamente. E isso, deixa eu falar, não é exclusividade de missionário, de pastor, de liderança. Isso é papel de todo cristão, dedicar-se inteiramente ao Senhor. Lá no seu trabalho, na sua casa, em tudo que você for fazer. Sabe aquele amigo de trabalho que às vezes está lá pedindo uma ajuda, você ajudar ele, você, meu Deus, eu estou tão apertado, agoniado, e eu tenho que ficar falando com esse cara ainda. É isso mesmo. Viver de maneira digna, dedicando o seu tempo ao Senhor. Mas hoje, por que eu trouxe essa palavra? Porque nós fizemos esse momento, decidimos fazer esse momento de café da manhã. Nós tivemos no último semana, eu estou até perdido no tempo, foi semana? No encontro tem 15 dias já. Semana passada eu preguei aqui. Falei que eu estou esquecendo das coisas recentes. Eu levanto para fazer uma coisa em casa, já não sei mais por que eu levantei. E nós decidimos fazer um café da manhã para a gente apresentar e orar, para apresentar para a igreja, para aqueles que não tiveram no encontro nacional, os nossos mais novos pastores, né? E eu quis trazer essa palavra justamente porque isso não é esse sacrifício vivo, ele não tem que ser somente para líderes e pastores. Nós todos, como cristãos, precisamos entender que nós devemos viver uma vida integral para Deus. Inteiramente para Deus. Queimando constantemente, nosso coração ardendo constantemente para Ele. Então, eu estou querendo deixar a advocacia criminal. Sexta, recebo um telefonema 7h30 da noite. Eu estava tomando banho, não vi o telefonema, logo depois apareceu 2 áudios. Um rapaz que nós conhecemos: pastor, fui preso, estou indo para Palmas, preciso que o senhor vai lá me ajudar. Eu falei: rapaz, uma hora dessa, chegar na delegacia, eu só vou sair de lá 2 horas da manhã. Aí eu tinha ido tomar banho, e eu lembrei de uma oração que eu fiz. Eu falei: Deus, se for para mim, eu vou ser um advogado, mas que seja para abençoar pessoas. Troquei minha roupa, vesti minha roupa, estava preparado, calçado, tchau, bem, já dei um beijinho na esposa, fui saindo, o telefone, chegou a mensagem: pastor, não precisa vir mais, já resolvi por aqui, não vou ser preso, tal, não sei o que tem, muito obrigado, tal, amanhã eu falo com o senhor o que aconteceu. Eu poderia escolher ficar em casa, é a minha profissão, eu escolho, mas acima da minha profissão, eu tenho um chamado, uma vocação, e se Deus me deu essa profissão, é porque para que eu possa abençoar a outros. E a resposta dele para mim foi o seguinte: olha, depois a gente vê como é que faz, sobre pagamento, né? Eu falei: meu irmão,
Depois a gente vê como é que faz mesmo. Vamos lá. Nós precisamos servir ao Senhor. Então nós temos alguns momentos de honra hoje. E eu quero dizer o seguinte, que todos nós somos chamados a esse. Talvez você nunca vire um pastor ordenado, mas saiba que você tem a mesma importância que um pastor que for ordenado, porque você tem um papel a cumprir no reino. É claro que a partir do momento que você recebe, né, uma comissão, uma responsabilidade maior está sobre a sua vida. E se você não tinha, sua vida não pertencia a você, agora, literalmente, ela não pertence a você. Porque tudo agora a gente faz em favor do povo, das pessoas.